Seja bem-vindo a esse episódio do Marketing Drops ao vivo. Nessa semana nós vamos comentar 4 notícias. A primeira delas é o orçamento de marketing que ainda está doente. Desde a pandemia, o orçamento de marketing vem encolhendo cada vez mais, mas os CMOs não deixam de ser cobrados para entregarem cada vez mais também. Em segundo lugar, nós vamos conversar sobre o K-marketing, como a cultura coreana já virou mainstream no Brasil. Nós vamos falar também sobre um prêmio de Martex e elencar aqui 10 vencedores, 10 cases de tecnologia aplicado ao marketing. E por último, nós vamos falar do e-commerce, que dobrou a penetração nas categorias de consumo e foi a última barreira que o e-commerce precisou derrubar dentro do mercado. Fica comigo para a gente discutir as notícias dessa semana, junto com o Pedro Clivati e o Thiago Rocha, que estão me acompanhando por aqui hoje. Bom, vamos começar com a nossa sessão das campanhas que eu gostaria de ter criado essa semana. Teve um case que nós trouxemos que ele viralizou, né, que foi aquele do outdoor da Netflix para divulgar aquele filme. O pessoal prendeu uma pessoa dentro de um outdoor durante 3 dias. Ele foi o case que mais bombou nas nossas mídias sociais. Bombou principalmente porque o pessoal estava falando que o filme é ruim, mas não foi o case que nós escolhemos para destacar nessa edição. Eu acho que teve um movimento muito legal aqui de uma drogaria, da Droga Raia, que abriu basicamente um shopping, né, 400 metros quadrados, 12 mil produtos, para quem gosta de passear em farmácia. Inclusive, minha esposa é uma dessas pessoas. Todo final de semana ela passa numa farmácia para comprar alguma coisa. Eu sei que muita gente tem esse hábito e gosta disso também, né, mas acaba não revelando isso. Essa notícia também é relacionada, né, com o que a gente falou da penetração do e-commerce no Brasil. Então a gente começa a ter uma separação aqui de 2 perfis diferentes de consumo. Pessoa que quer comprar algo direto e rápido e a pessoa que quer passear. Pedro e Thiago, querem adicionar algum fato, alguma curiosidade, algo em relação a essa ação da Droga Raia? Cara, eu acho que o primeiro ponto é que farmácia tá virando shopping, né? E eu não sei o quanto de farmácia é too much farmácias, assim. Em Florianópolis, se tiver qualquer imóvel de esquina desocupado com placa de aluga-se, chances são de que vai sair uma farmácia lá dentro. Ou um prédio novo. Ou um prédio novo também. Ou um prédio com farmácia. Eu acho que é um pouco disso também, porque como farmácia não tá mais sendo só venda de remédio, você não vai quando você tá doente, você vai para fazer shopping, você vai para comprar produtos de beleza, bem-estar, suplementos e não sei o que lá, eles expandem o TAM, né? Expandem quem que visita a loja, assim. Consequentemente, acho que dá para expandir a quantidade de unidades também, né? Mas o que me pegou, assim, no caso da RD, da Droga Raia, é o como eles estão usando a loja conceito, né? Tipo, qual que é o papel, se é de experimentação, se é um laboratório de varejo, se é para branding extension, se é de comunidade, qual que é a pegada ali, né? Claro que provavelmente vai gerar vendas, mas eu acho que o KPI principal de uma loja conceito não é esse, né? Pode ter vários objetivos diferentes ali, desde validação de algo que eles querem implementar em todas as unidades, a relacionamento com o consumidor, que daí entra em um pouco de community, a branding extension, que eu acho que no caso da RD eu apostaria que vai mais para esse lado de reforço de branding, porque de novo posicionamento de tipo, vem aqui que aqui você encontra tudo, não só remédio para quando você tá doente, sabe? É um jeito de mostrar esse novo conceito da RD, assim. E que já é meio batido até em outras marcas, né? Tipo, a primeira que me veio à cabeça é a Casa Balduco, lá em São Paulo. É animal, né? Não é só para você comprar um panetone no Natal, assim. Mas tem várias outras. Eu gosto muito da Havaianas também, acho que fica na Oscar Freire, que fica muito legal, a da Nespresso. Aliás, a Oscar Freire em si tá virando um Um shopping de lojas flagship, né? conceito, assim, né? Um flagship. Cara, eu tenho uma visão sobre isso. O livro que eu tô escrevendo esse ano tem muito a ver com vibe consuming, né? Como que, principalmente, a IA vai impactar o consumo. E aí eu tava vendo um caso que eu trago no livro, que é das galerias Bon Marché, lá em Paris. Não sei se vocês já escutaram falar. Que foi a galera que, essencialmente, criou esse conceito de shopping, tá ligado? Casas Bahia não, mas Magazine, né? A Luísa, que vem das Magazines, foi o Bon Marché que criou o conceito de magazines. Uma das inovações que eles trouxeram justamente na época é que as lojas não eram puramente funcionais, mas eram um local
para você passear, né. Então você ia lá e ficava, tipo, o dia todo é que você falou de shopping, né. Então, quando você comentou qual o papel da flagship, eu acho que o papel da flagship tem um pouco de trazer essa ideia de convivência dentro do consumo. Acho que as coisas vão se separando, a gente tem o consumo no e-commerce, que ele é muito transacional, né, a gente precisa trazer rapidez, velocidade ali no consumo. Tudo bem que eu também gosto, né, de ficar às vezes olhando os produtos ali no e-commerce, mas eu acho que tem muito dessa questão de trazer de volta convivência pro consumo, né. Então acho que vale acompanhar ali o que eles estão fazendo nessa flagship, acompanhar essa ideia de todas as marcas talvez precisem ter uma flagship para juntar a comunidade, para experimentar, para vender retail media ali dentro. Acho que tem uma série de fatores interessantes. E é uma evolução do consumo também, né, Thiago? Tipo, eu vou muito em loja física pra provar, eu tenho muita preguiça de retornar ou ter que deixar lá no Sedex pra depois trocar de tamanho e tal. Prefiro tentar acertar de primeira, assim. Eu vou na loja muito mais pra ver se cabe, se ficou bom e depois compro online do que outra coisa. Então, uma loja conceito pra mim cabe super bem, porque é até mais do que a loja que tem o objetivo de vendas ali, com um monte de gente atendendo e não sei o que lá, né? Gente, um prazer estar falando com vocês hoje aqui, estar participando do papo. Thiago Rocha, diretor global de Growth da Nuvem Shop. Um ponto aqui, Clivade, que me chama a atenção é porque, como você comentou, né, essa criação de marca e de conexão com a audiência é super importante no e-commerce, né, onde te dá margem, até diferencia você ter uma loja própria versus ter o seu produto no marketplace. O caso da Droga Raia aqui, ele me chama a atenção porque é um produto que é commodity, né, no final do dia, assim, vende remédio você encontra em qualquer farmácia, você vai achar o remédio. Essa estratégia de ter uma loja conceito, de se conectar com a audiência, de ter esse asset de PR aqui, cara, a gente tá falando deles com nenhuma verba envolvida aqui, né, porque é uma estratégia interessante, eles estão se destacando versus os outros competidores. Acho que tudo isso faz com que chame a atenção nesse caso aqui, né, então como você cria esse asset de branding, se conecta com a sua audiência sem necessariamente estar vendendo o produto que, no caso de remédio ou qualquer produto que você vai achar na farmácia, é um commodity, né? Vai achar em todos os lugares no final do dia. Eu concordo, e eu acho que só um adendo, que eu acho que também vem como um belo do incentivo pra RD ter feito isso, é isso aqui, que rolou antes de ontem. Que tipo assim, agora você vai poder comprar os remédios pelo iFood, pelo Mercado Livre e por e-commerce também, que antes não era permitido. Então acho que a função da farmácia precisa evoluir também, se eles ficarem só como, né, tipo, é um jeito de expandir ali. Pelo menos lá nos Estados Unidos, a Amazon já vai pesado em farmácia, né? Acho que conecta um pouco com o lançamento. Boa. Eu vou pular já para nossa notícia do e-commerce também, que na newsletter aqui foi a última notícia, mas eu vou puxar ela para frente, que fala justamente sobre essa questão de dobrar a penetração de mercado. Então, o que aconteceu? O brasileiro ainda tinha muito hábito de consumo de mercado e farmácia comprar presencialmente. Tem aquele negócio, né, de você botar a mão ali na melancia, ver se tá bom e tudo mais, e tinha uma baixa penetração. A gente tinha 23% só dos lares realizando esse tipo de compra. E agora, esse último ano, isso subiu para 45,5%. Praticamente 30 milhões ali de casas já compram online os produtos de mercado, de farmácia, pela primeira vez ali. Então eu acho que foi uma mudança muito grande no e-commerce. O e-commerce já é super consolidado no Brasil. A gente teve ali 235 bi faturados, 94 milhões de pessoas comprando. Cresce todos os anos, né? Ticket médio já é meio salário mínimo quase. 8º ano seguido de crescimento no e-commerce. Parece que essa foi a última barreira a ser rompida, assim. E muito ela foi rompida talvez pelo WhatsApp. Acho que às vezes você vai comprar numa loja que você já conhece, uma loja física e tudo mais. Você não quer. Eu lembro quando eu comprava em supermercado, tá? Eu ia lá na loja do supermercado e tal. Me dava preguiça às vezes, sabe? Pela dificuldade que era comprar naquele aplicativo específico deles. E agora eu acho que tem outras tecnologias, outras facilidades. Queria saber de vocês como que vocês têm visto esse mercado de e-commerce no Brasil. Pô, acho que ninguém melhor do que o Thiago pra falar sobre isso aí, né? Boa parte desse crescimento, 8 anos consecutivos, tá aí o responsável. Acho que os dados que vocês trouxeram aqui, a gente tem uma pesquisa que a gente sai mensalmente um relatório, chama Radar do E-commerce D2C, e a gente pega basicamente
acho informações e insights que a gente tem dos 100 mil clientes que a gente tem hoje no Brasil e começa a fazer essa relação de consumo e o que vem acontecendo. A gente vê um crescimento acelerado do mercado, talvez o mercado de e-commerce ele é um dos poucos que cresce a 2 dígitos ao ano de forma consecutiva, né, nos últimos anos. 2 pontos que me chamam a atenção aqui, que é como que IA, no final do dia, ela te ajuda a tirar um pouco do atrito que tem para um comerciante, que tem que... Pensa no pequeno, no médio comerciante, né? Muitas vezes ele tem um papel de cobrar o escanteio, correr para cabecear, então é fazer a venda, é fornecedor, é pensar no marketing, é fazer na loja física, é fazer na loja online, então isso ajuda. Você tem uma camada de serviço também que, por exemplo, até mesmo dentro de um ecossistema, como hoje a gente tem 2 mil agências parceiras que vão te ajudar com essa camada de colocar a loja na rua. E daí o ponto que o Thiago trouxe sobre WhatsApp, cara, basicamente é o sistema operacional do brasileiro, né? O consumidor quer perguntar, quer tirar dúvida, quer estar no WhatsApp. E você, como lojista, você também tem que precisar estar no WhatsApp. E daí qual que é o grande desafio quando você tem esse trabalho manual de atendimento no final do dia? Se você tem que fazer tudo isso, a venda, o atendimento, fornecedor, você conseguir atender esse cliente, né, no tempo que ele gostaria também no WhatsApp é super complexo. Tem N soluções no mercado, mas tentando trazer o jabá aqui, que é o meu dia a dia, por exemplo, é o Nuvem Chat, né? Então eu tenho uma ferramenta hoje dentro da plataforma da Nuvem Shop que eu consigo fazer com que o WhatsApp comunique com a loja e daí tem uma IA que vai trabalhando dentro de um contexto específico que tem a inteligência da loja para responder mais rápido esse consumidor. Basicamente é eu facilitando a vida do lojista, proporcionando essa experiência mais rápida para o consumidor. Naturalmente, esses dados que a gente vai vendo de crescimento de mercado, cada vez mais as pessoas comprando no online, é esperado que seja cada vez mais recorrente. Assim, o Clivati trouxe uma anedota pessoal dele ali, de tipo, cara, eu vou lá experimentar, mas eu quero comprar no online, né? Porque, cara, essa facilidade da nossa vida, pô, a correria da nossa vida do dia a dia ali, que a gente não quer parar o tempo para ir lá e gastar, enfim, N tempos, sendo que a gente pode estar comprando online. E isso seja para produtos do dia a dia ali, então alimento, farmacêutico, como vocês comentaram, mas seja para moda, seja para decoração, seja para beleza, o que for, você vai estar querendo fazer isso na sua vida online para estar facilitando a sua experiência como consumidor no final do dia, né? Pô, sensacional. E o Thiago, você deve ter mais informações behind the scenes, assim. Na prática, a IA tem penetração tanto do lado do lojista quanto do lado do consumidor, que vocês conseguem acompanhar por aí? Tipo assim, os lojistas eu imagino que já deva ter bastante gente utilizando para imagem de produto, otimização do site, experiência, chatbot de atendimento, né? É as primeiras coisas que me vêm à cabeça que talvez sejam as low-hanging fruits ali, né? Meio pré-pronto. Mas do lado do consumidor, a galera também já tá utilizando, você vê realmente compras sendo feitas com atribuição ChatGPT? Sim, e daí até como que a gente foi fazendo pro lojista no final do dia? Cara, o lojista quer tudo da forma mais fácil possível. Hoje a gente tem o Lume, que é dentro da plataforma, por exemplo, que daí ele consegue ajudar na descrição do produto, na foto para ficar melhor, no SEO da loja para ficar melhor, e até mesmo em atributos que ajudam ele a aparecer no ChatGPT, no Gemini, enfim, nas LLMs. E acho que um ponto interessante aqui é que daí a gente começa a ver que consumidores, igual você trouxe, né? Então, consumidores procurando algumas coisas no ChatGPT, por exemplo, acessando isso de forma orgânica, acessando o site e comprando. E acho que agora, talvez a notícia do momento, não sei se já saiu na news, assim, mas, cara, o ChatGPT começou o ChatGPT Ads. E daí, de novo, como que eu olho para o comportamento do consumidor e eu ajudo o lojista a capturar esse comportamento que é cada vez mais comum, mas eu facilito essa vida do lojista. É aqui que vai ser o meu jogo como plataforma de e-commerce, né? E daí o que a gente fez? Basicamente o lojista, ele poderia criar o pixel do ChatGPT, configurar, manual, a gente sabe como tem a complexidade ali. Esse lojista é o cara que precisa jogar nas 11 posições aqui, ele não tem tempo. Então o que a gente já fez? Cara, saiu semana passada o ChatGPT, a gente já tem uma instalação de pixel que com um clique você já tem o pixel do ChatGPT Ads na sua loja e daí você consegue rodar campanhas e testar campanhas do ChatGPT Ads. Então, ao mesmo tempo que a gente otimizou para um comportamento do consumidor para que as nossas lojas, 100 mil lojas, também apareçam de forma orgânica, se você quiser testar de forma paga, o pixel tá ali, fica muito mais fácil para você acelerar esse tipo de estratégia e no final do dia você sai na frente, né? Então, você tá fazendo coisas que poucos lojistas estão fazendo, seu concorrente talvez não esteja pronta para estar nas LLMs e a sua tá, então é onde você sai na frente nessa corrida de novo comportamento do consumidor aqui no final do dia. Cara, é basicamente um vibe e-commerce. O que eu acho que muda
no cenário, assim, tanto para as grandes como para as pequenas também, é que a mesma onda que o TikTok trouxe alguns anos atrás, e tipo, cara, qualquer um podia entrar lá e de repente tá vendendo, aparecendo no feed, tá vendendo pelo feed. No e-commerce agora é a mesma coisa. Pô, se for olhar alguns anos atrás, o lojista, o pequeno lojista que queria levar o seu produto, às vezes um produto nichado, às vezes uma marca própria, cara, precisava investir numa agência para abrir um e-commerce que não funcionava direito, e aí era uma encheção de saco. Tanto que a minha recomendação pra galera há uns anos atrás era só entra, tipo, no e-commerce se você for se dedicar mesmo, porque senão você vai gastar tanto recurso, tanto investimento e tal, que não vale a pena. Hoje já não é mais verdade, né? Hoje é esse vibe e-commerce, assim. E aí isso pega pros grandes também, né? Que, cara, marcas pequenas começam a concorrer com marcas grandes também. Se tiver algo bem montado e se tiver um produto específico, a chance dele me recomendar por uma necessidade específica é grande também, né? Sim, e daí acho que tem um outro ponto, assim, com IA, quer dizer que a agência perdeu seu valor? Não, né? Muito pelo contrário. Basicamente, o nosso propósito com o IA e com plataforma é fazer com que a vida do lojista seja cada vez mais fácil, mas você vai precisar de coisas personalizadas, vai precisar de know-how de marketing para fazer ações mais específicas. E daí é onde você precisa ter agências que sejam experts em e-commerce na plataforma específica para te ajudar, para esse arranque inicial ou para coisas mais simples, mais básicas. Até a agência não perca tempo, consiga fazer isso até mais fácil quando precisar ajudar o lojista, ou quando o lojista quiser fazer por si só, isso consiga fazer mais rápido, mas ao mesmo tempo, por isso que é super importante, por isso que a gente tem o maior programa de parcerias de agência no Brasil, porque é importante para o nosso ecossistema no final do dia, né? Então, esse balanceio entre IA, facilidade, e ao mesmo tempo ter uma camada de serviço com experts para te ajudar com essa estratégia, né? Boa. Bom, nós falamos então sobre essa campanha da Droga Raia, falamos um pouquinho sobre e-commerce. A outra notícia, que era a primeira, né, aqui da newsletter, era também falando sobre o orçamento de marketing doente, né, e um desinvestimento em tecnologia, que eu acho que é muito relacionado a isso. Então, qual que é o cenário? Primeiro, que desde a pandemia não se recuperou o investimento de marketing. No período pré-pandemia, ele estava em 11% do orçamento alocado para marketing. Durante a pandemia ali caiu para 6, alguma coisa por cento. Depois voltou perto para 9% e desde então ele caiu e se manteve estabilizado em torno de 7 até no máximo 8%. É um 7,7, 7,8%. Então é uma queda que vai perdendo recurso e os CMOs eles precisam decidir aonde eles vão focar. 62% deles dizem que eles querem focar mais em tecnologia, porque tecnologia ajuda você a justamente fazer as coisas de maneira mais fácil, de maneira mais tranquila e focar no estratégico. Mas na prática, né, o que está acontecendo é que eles estão meio que sendo forçados para investir em mídia paga e o orçamento de Martech está caindo vertiginosamente. A mídia paga subiu de 25% do orçamento de marketing em 2021 para 31,4% no último ano, enquanto o orçamento em tecnologia em Martech caiu de 26% para 19,4%. Então a gente estava comentando anteriormente sobre isso. Pô, a tecnologia entrou para facilitar a nossa vida, deixar tudo mais fácil e as agências, os profissionais conseguirem focar na estratégia, nas ações estratégicas e tudo mais. Na prática, o que parece que está acontecendo, foco em resultado imediato, aumenta a mídia paga e fica num ciclo vicioso, tá? E aí eu vou trazer a minha opinião sobre isso e queria saber também a opinião de vocês. A minha opinião é que precisa ter uma reeducação de mercado para as pessoas aprenderem, para o mercado aprender de maneira geral, de que verba de mídia não se define a partir do faturamento da empresa, mas se define a partir de quanto a concorrência investe e quanto você quer crescer perante a concorrência. Eu acho que esse é um dos cenários hoje que mais impacta nas empresas, né? É definir a mídia simplesmente por receita de faturamento e aí você nunca cresce. Fica naquele ciclo vicioso, né? Ah, eu não invisto mais porque eu não tenho mais dinheiro para investir, mas eu também não cresço e por isso eu não tenho mais dinheiro para investir, né? Então eu queria saber a visão de vocês aí no dia a dia dos negócios. Como que deve ser essa alocação de mídia? Se vocês sentem essa temida frase, né, você precisa fazer mais coisas com menos investimento, que é uma frase que eu acho que atormenta todo mundo aí. Não coloque todos os seus ovinhos na mesma cesta. Varie seus canais de aquisição. Tem várias. Varia seus canais de aquisição. 98% meta, 2% alguma outra coisa. Sempre assim. Tipo, pelos resultados trimestrais das Big Techs, principalmente Google e Meta, eles estão bem felizes, né? Muito felizes mesmo. E a galera tinha anunciado a morte da busca
continua crescendo. Eu acho, cara, que parte da culpa disso é um momento de muita incerteza, de tipo, muita readaptação, principalmente puxado por AI. Então, pô, o SEO não funciona mais tanto, a fonte de tráfego tá migrando de busca para inteligência artificial. Todo mundo agora consegue produzir conteúdo meio que, mesmo que seja um AI slop, em quantidades absurdas. A quantidade de canal faceless no YouTube tá triplicando quase que mensalmente. A quantidade de influencer que nem existe no Instagram, que são AI clones lá, AI bots, também tá explodindo. Eu vejo que a concorrência tá aumentando muito, mesmo que não seja diretamente, tipo, empresas concorrendo, mas a concorrência pela atenção está aumentando muito, principalmente puxado por AI, e eu vejo que a galera de marketing ainda tá meio perdida em como se encontrar tudo em meio a toda essa nova realidade. E daí, qual que é a fonte segura que você sabe que sempre funciona? Mídia paga, né? Que, tipo assim, funciona amanhã. Se eu precisar que funcione amanhã, ela talvez seja a mais certeira de todas das ferramentas na caixinha. Ela é a que você sabe como funciona e que você pode plugar hoje e vai funcionar hoje, né? Mesmo que não funcione pelos preços que você aprendeu no passado. Tá tudo ficando mais caro de mídia paga, né? Tem mais gente investindo e a tendência é de crescimento. E daí eu acho que isso aqui também é o que isso aqui não tá contando, né? Mas quanto mais o orçamento de marketing vai para mídia paga, maior a concorrência e, consequentemente, maior o preço também, né? Mas talvez seja justamente essa a espiral negativa, assim, né? Daí você investe mais, você é mais ineficiente, aí você precisa de investir mais para ter o mesmo resultado, aí você aumenta a proporção de investimento, e daí, por mais que seja, eu tenho o desejo de investir em tech dados, cara, nenhuma tech ou dado vai ter resultado no D0. Você sempre, assim, você vai conversar com 100 empresas, 110 vão falar que gostariam de ter dados melhores, gostaria de ter mais tecnologia na sua estratégia. Se você não incuba e não protege isso, vai ter uma pressão por isso, porque no D0 ali não vai ter esse resultado mesmo, né? Você precisa de, vamos lá, dados. Você vai coletar, você vai estruturar o dado, aí depois você vai coletar um tempo, aí que você vai começar a entender tendências de longo prazo, o que está funcionando, o que não está, onde que você investe mais. E para mim, acho que tem duas coisas aqui. Uma é, os canais que a gente tinha previsibilidade, eles estão cada vez mais ineficientes ou mais caros. Então, Meta, agora repassando o imposto, né? Então, se a gente pega do ano passado para esse ano, CPA aumentando para todo lado. Como você sai disso, é algo que, assim, eu ouço dos investidores da RD lá atrás há muito tempo. Sobre, cara, tenha seu canal proprietário. Que isso você vai ser menos suscetível a variações do mercado. O famoso, eu não consigo esse negócio em terreno alugado, que daí é para quem tem negócio baseado em redes sociais, por exemplo, ou até mesmo em mídia. É isso, quando você tem esse canal proprietário, você sai um pouco disso, você tem um pouco mais de previsibilidade, você precisa ter clareza também quais são as métricas que você quer acompanhar, pelo menos para ter um sinal de fumaça, sabe? Porque muita gente fala, não, mas isso é médio prazo, é médio e longo prazo. Só que eu preciso ter um sinal de fumaça agora para minimamente dar um conforto e um respiro de que tá dando certo, porque senão eu vou só descobrir daqui um ano com milhões investidos e saber que não tá funcionando. Eu acho que passa muito por isso, sabe? De você construir um canal proprietário, você ter clareza nas métricas, principalmente as de longo prazo, como que isso, no curto prazo, quais são os sinais de fumaça que você deveria estar vendo. Você comentou sobre educação também, Thiago, mas eu acho que é uma educação nossa como profissional de marketing, sabe? Acho que muitas vezes a gente como profissional de marketing coloca a culpa no outro. O CFO não me entende, o CEO não me entende. Mas, cara, como que eu entendo a leitura que eles estão tendo e eu trago mais confiança e tranquilidade em cima dessa previsibilidade de investimento para estar fazendo mais sentido aumentar essa proporcionalidade, por exemplo, do investimento, sabe? Acho que tem um pouco nesse ângulo também. Boa. Eu vou aproveitar para fazer um jabá, se puder subir aí um pouquinho, Pedro, mas a gente acabou de soltar um conteúdo sobre Marketing Mix Modeling, que é uma masterclass de 1 hora, né? Então acho que justamente tem muito a ver com isso, né? Eu acho que a gente media o resultado muito pela métrica imediata só e não via ali as métricas de médio e longo prazo, entre muitas aspas, né? Como você falou aí. E acho que todo profissional de marketing hoje ele tá em dois cenários. Ou ele já tá aplicando, né, Marketing Mix Modeling, ou ele tá querendo aplicar Marketing Mix Modeling para justamente conseguir sair dessa corrida de ratos aí. Cara, se você tá meio perdido ainda nesse assunto, dá uma olhada nesse material que a gente fez, é um material de 1 hora, é uma entrevista super bacana ali com o Daniel Guinesi, trazendo os principais temas, né, e tudo que você precisa para
não ficar mais perdido e saber implementar dentro da sua empresa. Então, acho que foi muito relacionado a isso que você falou, assim, Thiago, da gente conseguir se comunicar em outras linguagens e trazer outras visões. E acho que a gente tem feito bem, né? Acho que é um cenário reversível, vale a pena ficar olhando em cima disso. E acho que investir em tecnologia não tem muito como fugir, né? A gente precisa fazer isso. E aí eu vou puxar a próxima matéria, que é o nosso prêmio das Cannes das Martechs. Tá? Então, só para explicar isso, a revista The Week, né, na verdade um portal americano, eles tinham um prêmio lá em 2022, onde eles escolhiam por votação pública as 10 Martechs ali, de maior impacto do ano. Agora, por votação pública, é simplesmente um concurso de popularidade, né? Ele não traz resultado. Eles pararam de fazer esse concurso em 2022, voltaram agora esse ano e eles exigiram que as empresas apresentassem cases, apresentassem a receita. E aí vamos dar uma olhada no o que saiu. Eu acho que não são martechs que necessariamente estão no Brasil, né, mas é legal para a gente entender para onde que o mercado está olhando, quais são os possíveis tipos de inovação que nós poderíamos estar aplicando. Primeiro, um CRM, que ao invés de você mandar uma promoção para todo o seu mail, ele manda simplesmente para pessoas escolhidas por uma inteligência artificial. Então ele enviou, nesse caso, 31% menos e-mails e teve 44% mais receita. Teve uma boa otimização ali. Em segundo lugar, tá? É uma outra IA que ela fica no site, olhando o comportamento do usuário e ela cria uma interação com aquele usuário automática ali. Então não é simplesmente uma automação pré-programada, não é um funil conversacional que foi estabelecido antes, né? Mas é justamente uma interação autêntica a partir do que a pessoa está fazendo no site. E, nesse caso aqui, teve 36% mais assinantes ali no site. Nós tivemos uma outra que basicamente é uma aplicação de Marketing Mix Modeling, que nós conversamos, e com isso eles conseguiram gerar 20% mais vendas. Uma quarta, que é a unificação de plataformas de out of home, TV e rádio num único lugar, né, numa única plataforma, que eu acho que é uma outra tendência muito forte. A gente tem visto aí, né, Google DV 360, várias DPS, acho que a tendência realmente é unificar tudo em um lugar só. Nós tivemos também o Beehive, que é a plataforma de newsletter que nós utilizamos, inclusive aqui na Marketing Drops, e também o Microsoft Advertising, o Bing, né, basicamente, que teve um CTR 50 vezes maior, porque eles passaram a medir resultados não só por clique, né, mas também de qualquer pessoa que viu o anúncio ali. Então, simplesmente uma questão de mensuração. E aí eu acho que arremata justamente nesse ponto que a gente estava conversando, né? A tecnologia sendo utilizada tanto para tomar decisões em relação ao processo, otimizar os processos de compra, mas também na mensuração de marketing. Pedro, acho que tem bastante coisa para falar sobre tecnologia, mas eu imagino que também várias dessas tecnologias vocês já tenham aplicado por aí, né, Thiago? Várias dessas ideias tecnológicas, pelo menos. Acho que o principal ponto é como que a gente unifica os dados aqui, começa a ter clareza em cima disso. E por mais que a gente está passando por momentos de, adblocker, qual que é o comportamento do usuário, a gente perde a quantidade de pessoas que procuram nas LLMs, por exemplo, que isso a gente não tem a visão. Talvez faz com que o profissional de marketing, no final do dia, ele precise ter uma visão cada vez mais crítica em cima do número, né? Então, essas plataformas, elas vão ser enablers, facilitadores para a gente ver algum número a mais. Um ponto que eu gosto de sempre me fazer e fazer para o time na operação é, partindo da premissa que isso seja verdade, qual o número que eu deveria ver? Vamos supor, cara, as pessoas estão deixando de procurar no Google pela sua marca, estão procurando agora em TikTok, em Instagram e também nas LLMs. Partindo da premissa que isso é verdade, o que eu deveria... Então, assim, eu não sei, e eu não vou ter nenhuma plataforma que me traga isso de uma forma super robusta. Eu posso ter essas ferramentas que vão me ajudar, mas ao mesmo tempo, partindo da premissa que isso é verdade, o que eu deveria ver? Eu deveria ver um crescimento maior de seguidores ou de interações nas redes sociais? Eu deveria ver ao menos um maior crescimento de tráfego vindo das LLMs? Acho que para mim o principal ponto é isso, assim, incrível esses cases. Que bom que agora mudou de ser votação popular para case de verdade, mas talvez o insight principal para nossa audiência aqui é, cara, você não precisa ter todas essas ferramentas. Acho que o asset mais valioso no dia de hoje é ter profissionais e até você mesmo ter esse racional crítico e analítico para saber quais ferramentas você precisa. Senão sempre você vai falar, putz, eu não consigo responder isso porque eu não tenho a ferramenta correta. E às vezes não é essa a resposta, sabe? Eu assino embaixo do Thiago, assim, acho que tecnologia é meio, não fim. E antes de você decidir qual que é a tecnologia, você precisa decidir qual que é o fim, aonde você quer chegar. Qual que é o KPI, como que você vai mensurar sucesso, e daí, se necessário, entre uma ferramenta no meio. Não creio
que você vai vibe coded sua própria plataforma de e-commerce, seu próprio CRM, seu próprio não sei o que lá. Isso aí me lembra muito lá atrás, na época que todo mundo, antes do AI, que todo mundo queria construir o próprio CMS, o próprio Content Management System, né? Porque o WordPress não atendia. Pô, meu amigo, o WordPress atende mais de 50% da web, mas não atende a sua necessidade. E depois para construir, beleza, né? Tipo assim, você terceiriza para software house, constrói e depois para manter esse negócio. Novas funcionalidades, manutenção e bug. E muitas vezes nem eram empresas de tecnologia que estavam criando a tecnologia para usar um produto. Então, me lembra um pouco disso. Não compro muito a tese de que SaaS, no geral, vai também entrando no apocalipse, porque todo mundo vai copiar, vai construir sua própria ferramenta. Eu acho que vamos continuar contratando ferramentas externas para tudo que não é core, e porque é mais fácil mesmo de pegar algo pronto para usar do que construir do zero, mesmo que a barreira de construção tenha diminuído. Mas acho que o ponto, de novo, tecnologia é meio e não fim, né? Então, todos os casos animal ali. E outra coisa que me chama a atenção desses cases, cara, que para mim era a aposta lá atrás de que seria o principal, de uma perspectiva de experiência do usuário, eu colocaria muitas fichas lá atrás de que o principal valor de que a AI ia adicionar era justamente na customização da minha experiência como usuário. Eu e o Thiago atuamos em times de growth boa parte da vida, e cara, antes você rodava A/B test, às vezes um ABC se você tinha amostragem de dados suficiente. Hoje você consegue colocar teste A, B, C, D, E, F, até o Z no piloto automático, sem precisar manualmente estar indo ali setando as coisas, né? A gente botou, acho que na edição do AI Drop de ontem, tinha a galera do Harvard, os pesquisadores de Harvard e do MIT criaram um simulador das 8,3 bilhões de pessoas da Terra. Tipo assim, você consegue validar aquele teste ali em tese, né? Não sei se na prática funcionaria do mesmo jeito, mas em tese você conseguiria replicar. Você não precisa rodar o A/B teste em produção, né? Dá para rodar no sandbox, validar e decidir antes de lançar. E a experiência para cada usuário ser personalizada, a ponto de ter uma homepage completamente diferente, dos produtos que ele está te mostrando serem completamente diferentes, a um nível muito mais evoluído do que a gente tinha da era pré-AI. Foi o que o CRM da Clio conseguiu fazer com o case deles ali, né? Ao invés de mandar e-mail para a base toda, escolhe com AI para quem envia, e aumentou, diminuiu em 31% o número de e-mails e aumentou em 44% a receita. É esse nível de personalização que eu acho que eu esperava, ou que eu ainda espero que a AI consiga trazer, né? Cara, tem esse próximo nível ali, né, que é da Attentive, que é esse robozinho que fica olhando o que a pessoa faz no site e interage sozinho, né? Eu acho que vai chegar num ponto que você não vai nem precisar de mais teste A, B, C, D, E, F, G, né? Já vai ser tão personalizado para cada pessoa que você não vai precisar ter esse fluxo super forçado, assim, né? Cara, falando sobre não mandar e-mail para a base toda, segmentar para ter mais resultado, isso não é algo novo. Isso é algo que a RD Station, a HubSpot já fala isso há 15 anos. Naturalmente, a AI é que ela potencializa e facilita o uso, mas, de novo, em cima de uma tese que, cara, já existia no nosso dia a dia. E daí, talvez só foi o facilitador aqui com o AI. E daí, só um outro ponto, você comentou sobre esse teste de Harvard aí. É algo que a gente faz dentro da Nuvem Shop, assim, tá? Então, a gente cria usuários sintéticos com base nas calls que a gente já ouviu do time de vendas. E daí, criou usuários sintéticos para validar, às vezes, copy e posicionamento do site. Então, em vez de eu rodar o teste, antes de eu rodar o teste, eu tenho ali que eu rodo, vejo se tá fazendo sentido, como tá fazendo sentido dado o nosso posicionamento, e daí a gente entende qual que é o melhor messaging e copy para ter no site, tá? O time usa, o time de Product Marketing usa, o time de Growth usa, enfim, funciona super bem também. É interessante, né? Tem um episódio específico do Marketing Drops, você pode acessar lá marketingdrops.news e procurar personas sintéticas na barrinha de busca. Nós trouxemos algumas análises acadêmicas para mostrar se isso funcionava de fato ou não, tá? E funciona, principalmente para opiniões gerais, assim, tinha uma similaridade gigante, de mais de 90%. Para temas muito específicos, tinha uma similaridade menor. E aí eu acho que vale dizer, né, que uma persona sintética não é simplesmente você entrar no chat GPT e falar, imagine que você é uma pessoa XYZ e me responda as perguntas. Não é isso, é mais complexo do que isso. Você precisa ter todo o track record, você precisa ter pesquisas e tudo mais. Então é um tema sério que o pessoal de IA tem estudado. Eu ainda não vi essa visão de Harvard aí, dos 8,3 bilhões, né, de pessoas que eles
sintetizaram acho que em 1.200 pessoas, algo nesse sentido, né? Por outro lado, cara, a agilidade na dúvida das pessoas, usando um sistema desse, na dúvida das equipes, é muito grande. Foi um tema em paralelo aí que surgiu da tecnologia. Não trouxemos nenhum dos casos do Tech Stack Awards em relação a isso, mas eu acho que é um dos casos de uso de tecnologia aí importantes para o marketing também, né? Entender melhor o consumidor de maneiras mais automáticas. Vamos pro giro de notícias, falar das notícias rapidinhas e a gente deixa a onda coreana por último, que eu acho que é mais uma curiosidade aí. E sinceramente eu tô meio por fora, nem tenho muito para falar desse assunto, por isso que eu tô deixando ele por último. Espero que vocês tenham coisas para adicionar aí. Mas o nosso giro de notícias da semana. Primeiro, o PlayStation deve ganhar anúncios em breve. A Sony montou um time global para vender ads e monetizar o console. Já é a quarta tentativa que eles fizeram, mas a gente teve anúncio também do Xbox algumas semanas atrás. E para mim tá claro que no futuro você vai jogar videogame vendo anúncios personalizados para você. A gente estava falando bastante de métricas de mensuração. A Nielsen acabou de comprar a Double Verify por 2,15 bilhões de dólares, justamente para melhorar a mensuração de verificação de mídia digital numa única plataforma. Então é algo assim grande e que já está movimentando o mercado. As empresas estão muito de olho nesse tipo de mensuração. Falando ainda de tecnologia, a WPP, né, que é uma das 5 maiores grupos de agências do mundo, disparou 25% na bolsa de valores quando eles mostraram os resultados que eles alcançaram de negócios através da tecnologia deles, justamente por adotar IA dentro do processo de marketing. Então, o Thiago comentou aqui, né, que as agências não morreram e não vão morrer. A gente tem esse caso aí da WPP mostrando o contrário. Quando você usa a tecnologia, né, a seu favor, você acaba valorizando ainda mais a agência. Ainda falando de tecnologia, né, a Amazon agora vai inserir produtos sponsored dentro de uma rede de creators, basicamente uma rede de afiliados ali, eles vão começaram agora, né, dia 10 de agosto. Então é uma forma ali de você botar os anúncios do seu produto em creators. Tá todo mundo fazendo isso, não tem como fugir também. A Amazon resolveu abocanhar uma fatia disso. Pinterest cresceu 18% em receita, bateu recorde de 640 milhões de usuários, mas mesmo assim os investidores do Pinterest não estão tão felizes. Eles acham que tem mais potencial na plataforma de crescer ainda, e eu concordo, né? A gente já falou aqui um pouquinho do Pinterest, por exemplo, uma mudança simples que eles poderiam fazer era de adicionar a opção de você salvar o anúncio, né? Porque todo mundo que tá no Pinterest tá criando boards ali para comprar alguma coisa. Aí você vê um anúncio de algo que te interessa e você não consegue salvar. Tenho a concordar com os investidores que há melhoras para se fazer ali na parte de anúncios do Pinterest, tá? E por último, a Disney fechou uma parceria com o TikTok para deixar os creators usarem Marvel, Pixar, Star Wars dentro da produção de conteúdo, o que é um grande passo, assim, né? Porque todo mundo sabe que a Disney é muito protetiva em relação à sua propriedade intelectual. Pedro, Thiago, comentários das notícias estão com vocês. Principalmente o da Disney, acho que pegando pelo último que você comentou, que ela tentou fazer isso com a OpenAI, né? Que ela liberou usar os personagens da Disney para criar imagem com AI através do Sora. Mas isso foi rapidinho ladeira abaixo depois que a OpenAI cancelou o projeto quando olhou a linha de custo ali. E comparou com a de receita, o app morreu rapidinho. Sem um outro lugar para distribuir isso, a Disney fechou com o TikTok. Eu acho que tem algumas partes interessantes desse anúncio, que é a primeira vez que o TikTok fecha uma parceria onde os TikToks podem ser publicados fora do próprio aplicativo deles. Cara, pra mim tá claro que a Disney entendeu que o topo de funil do app de streaming acontece fora. Acontece nos aplicativos de vídeos curtos. Então tem até alguns dados de tipo quanto que a galera descobre séries através do TikTok, dos Reels, dos Shorts e depois vai assistir no app de streaming. Então, se a galera descobre por lá, o que todos os apps de streaming estão fazendo, incluindo o Disney que criou o próprio app de vídeo vertical Verts, a HBO também estava criando deles, a Netflix também estava criando deles. O Prime também estava criando deles. Todo app de streaming vai ter os malditos vídeo vertical curto rodando ali, né? Mas eu acho que a Disney foi bem safa em, ao invés de criar do zero, já fechar com algumas parcerias com creators do TikTok para publicar ali dentro. Já não sai do zero, né? Do meu lado aqui, acho que o ponto que me chama a atenção são dois, assim, acho que a gente vê aumentando o inventário de anúncio aqui, né? Então as pessoas indo para creators e outros tipos de mídia. E dois, a questão de
como dados e consolidação de medição é importante aqui, e até por isso a Nielsen fazendo esse investimento. Talvez o destaque aqui é sobre esse movimento da Amazon, né? Então acho que a Amazon fazendo esse movimento é natural que outros players de marketplace também o façam, então seja Mercado Livre, seja o Shopee, enfim, o Brasil é o mar de marketplaces aqui, né? Então, e daí acho que talvez minha reflexão é o que isso vira na vida do lojista, né? Um lojista que vende marketplace já tem um sócio ali que pega 25% para você estar bem posicionado ou usar esse tipo de mídia, naturalmente vai ser mais um produto para os marketplaces monetizar, que talvez, como isso impacta em margem cada vez menor para o lojista, né? Então, é como que ele vai ter que calcular essa precificação para se destacar no mercado ou no marketplace, para não fazer com que a margem seja cada vez mais espremida. Talvez esse, assim, por um lado, é um outro veículo de mídia, por um outro fica o desafio de se antes era relativamente fácil você se posicionar no marketplace com o seu produto organicamente e conseguir gerar maquininha de receita, hoje vai ser cada vez mais difícil, né? Então, como você usa esses caminhos, esses canais para isso, mas também atento à margem, pensando em quem tá assistindo e vende online, né? Cara, eu acho que talvez uma lição também que fique, trabalhar com creators vai ser muito automatizado via plataforma em breve. Hoje, muitas vezes, é um trabalho meio manual. Ah, eu sou um lojista, eu sou uma marca, eu vou escolher os creators, vou entrar em contato com eles e tudo mais. A quantidade de solução que tem aparecido para você gerenciar creators, nem se fosse campanha de meta, né, assim, é enorme. Cada vez mais funções relacionadas a isso. Se você é uma marca, está escutando e você ainda não trabalha com creators de forma massiva, tem uma boa oportunidade aí, talvez esteja até ficando para trás, né? Eu acho que essa é um pouco a lição do dia ali. Bom, e para finalizar a nossa última matéria, vamos falar sobre a onda coreana no mundo, né? Especificamente no Brasil. Saiu uma nova pesquisa da Serasa que mostrou que 76% dos brasileiros têm interesse na cultura coreana. E não só isso, quase metade deles, 47%, gastam até R$ 250 por mês consumindo algo de cultura coreana. Não é algo aleatório, né? É um projeto de soft power realmente da Coreia do Sul, que já gerou 19 bilhões de dólares de exportação de propriedade intelectual, marcas que licenciam produtos e tudo mais. Para ter uma ideia, eu fui pesquisar o que significa isso. Cara, a mesma quantidade do mercado de exportação de carne brasileira. Então a Coreia do Sul conseguiu, simplesmente com marca, com propriedade intelectual, né, gerar um mercado enorme ali. E as marcas aqui também no Brasil não ficam para trás, né? Nós trouxemos vários casos aqui de marcas que fizeram isso. Então, Boticário tem trabalhado coisas com K-pop, K-dramas e tudo mais desde 2024. Né? A Duolingo também, as marcas de produtos, né? C&A, Renner, Riachuelo, Tilibra, todas licenciaram já alguma coisa. Eu vi ontem uma notícia de uma outra marca que licenciou essas guerreiras do K-pop também e fez uma ação em loco ali com eles, não vou me lembrar qual foi agora, mas é algo que pega muito esse licenciamento, né, de propriedade intelectual. E vale lembrar que esse licenciamento de propriedade intelectual foi uma das tendências escolhidas aí para 2026 também. Não simplesmente da Coreia, mas também de outros produtos, de outras propriedades intelectuais. Vocês acham que bate esse dado de 76% da população? Pelas pessoas que vocês conhecem? Tá todo mundo assistindo Dorama mesmo? Tá todo mundo nessa loucura coreana aí? Cara, minha mãe faz parte do 1% desses 76%, tá? Ela e ela é uma senhora de quase 70 anos, funcionária pública, que, meu Deus do céu, eu não sei aonde ela descobriu aquilo lá, mas chegou ao ponto de eu ter que levar ela para um show de K-pop já. Então, assim, eu acredito e muito. Eu já tive que assinar app de streaming coreano que não estava disponível no Brasil, que estava lá usando o translator do Chrome para conseguir assinar para ela poder assistir. E ela já, tipo assim, considerando fazer aula para aprender coreano, onde ela não tem onde usar isso aí, sabe? Mas é apaixonada pela cultura coreana e é um negócio novo, assim, cara. Eu nunca tive, né? Eu não me lembro dos primeiros anos da minha vida, da minha mãe ter mencionado a palavra Coreia. E de repente virou uma febre absurda, assim. Ela assiste séries e lê livros, e escuta música.
e gosta do negócio, pegou mesmo, assim, eu não sei justificar, mas eu acredito nos números sim. Cara, teve esse caso que nós trouxemos aqui que eu achei fantástico, que talvez foi a métrica de marketing, de sucesso de marketing mais aleatória de toda a história, que foi na Indonésia, em 2021. O governo teve que mandar parar com uma promoção do McDonald's, porque tava virando um caos público, né? Era na época entre pandemia ali, tava tudo meio fechado, e de repente aglomerava, tipo, muita gente na loja brigando para comprar o combo do BTS. Então eles tiveram que mandar fechar 30 lojas, parar com a promoção. Cara, para mim é a coisa mais loucura, assim, de métrica de sucesso de marketing. Se eu fosse o cara que criou essa campanha, estaria na capa do meu LinkedIn, assim. O governo teve que mandar parar a minha campanha, de tanto sucesso que teve. Então, fechamos essa edição aqui do Marketing Drops. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado, Thiago. Obrigado você que está nos escutando no Spotify ou também agora no YouTube. Se tiver sugestões de como melhorar, você viu que a gente está experimentando os formatos, manda pra gente, manda um comentário aí, manda sua dica de como é que a gente pode melhorar essa experiência para você, né? E até a semana que vem. Muito obrigado.